O que são dons de revelação? O que seria o dom da palavra de sabedoria? E o dom da palavra do conhecimento? E o que seria também dom de discernimento de espíritos? Você conhece alguém que possui algum desses dons? Como esses dons funcionam na igreja? Será que eles são necessários para a igreja de hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da nossa escola dominical. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu louvo a Deus porque mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus a fim de crescermos um pouco mais no conhecimento do nosso Senhor, revelado através da sua palavra. Bom, eu gostaria de pedir para que você que está me assistindo neste momento, se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí em se inscrever, ative o sininho, porque todas as semanas nós estamos lançando vídeos para o crescimento e elevo espiritual da sua vida. Eu gostaria que você ficasse até o final deste vídeo para você ver o quão importante este assunto que nós vamos estudar hoje é para a igreja do Senhor nos dias atuais. Também peço que você compartilhe o nosso canal, os nossos vídeos, com pessoas que você sabe que gosta, que são amantes da palavra de Deus, assim como nós, né? E assim ele possa também participar juntamente conosco destes momentos de crescimento espiritual, tá bom? Bom, vamos para a lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 3, e esta lição traz como tema dons de revelação, ou também chamados dons revelacionais. Eu vou ler aqui o texto áureo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A verdade prática da lição de hoje diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica, para que você esteja aí inteirado da base bíblica do assunto de hoje, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e versículo 10, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 10, e Daniel, capítulo 2, versículos 19 até o versículo de número 22. Vou deixar para que você leia esses textos aí na sua casa, né, na sua Bíblia, e nós já vamos aqui falar do objetivo da lição de hoje. Qual que é o objetivo desta lição? O objetivo é expor os dons que fazem parte da categoria de dons de revelação. Nós temos 3 tópicos na lição. No primeiro tópico, nós vamos falar da palavra de sabedoria. No segundo tópico, da palavra do conhecimento, ou algumas traduções trazem palavra da ciência. E no terceiro tópico, sobre o dom de discernir, ou discernimento dos espíritos. Amém? Bom, o que são dons? Primeiramente aqui, vamos fazer, começando com uma pergunta. O que são dons de revelação ou dons revelacionais? A resposta é que dons revelacionais é um dom aonde Deus, de maneira sobrenatural, ele traz uma revelação para a comunidade, para a igreja, ou até mesmo para indivíduos, né? Então esses são dons revelacionais. Na introdução, o comentarista da lição, ele começa falando sobre uma categorização
dos dons espirituais listados ali por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. O apóstolo Paulo, ele cita ali 9 dons espirituais. Nós já falamos que nós cremos que não são somente esses 9 que existem, né? Eu creio que esses 9 dons que Paulo citou ali foi por causa da circunstância histórica, contextual daquele momento da igreja dos Coríntios, né? Mas esses 9 dons, o teólogo Stanley Horton, que foi um teólogo pentecostal, ele divide esses dons em 3 categorias. E cada categoria desses 9 dons possui 3 dons dentro de cada categoria. E a primeira categoria dos dons espirituais ali é justamente os dons revelacionais, ou os dons de revelação. E quais são esses 3 dons de revelação na lista que Paulo apresenta aos Coríntios? São justamente os dons da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento e o dom de discernir espíritos. Se você parar para pensar um pouquinho, realmente esses dons são dons de revelação, né? São dons revelacionais, aonde Deus ele traz uma revelação, né, para a igreja dentro da circunstância necessária, certo? Então, dito isto, nós vamos aqui já no primeiro tópico falar da palavra de sabedoria, né? O que é o dom da palavra de sabedoria? Vamos conceituar no primeiro ponto aqui. O comentarista ele traz o conceito, né, da palavra de sabedoria. Ele diz assim, olha, o termo palavra exprime uma manifestação verbal. Então, nós já temos aqui a ideia de que esses dons são, quando são manifestados através de elocuções, né, de verbalização, ou também escrita, conforme, né, a definição. Bom, a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, o que é o dom da palavra da sabedoria? Já sendo mais específico na conceituação ou na definição do que é o dom da palavra de sabedoria. Meus irmãos, eu gostaria de deixar claro aqui que eu pesquisei bastante sobre esses dons, porque o apóstolo Paulo ele lança esses dons ali na lista de 1 Coríntios 12, mas ele não deixa muito bem claro de que se trata esses dons, como esses dons são manifestados e operados na igreja. E por conta dessa, vamos dizer assim, dessa ambiguidade, de não estar claro do que se trata esses dons, as definições, né, vai variar bastante entre os comentaristas bíblicos, entre os autores. Então não há consenso até mesmo entre teólogos carismáticos e pentecostais sobre como é ou o que é o dom da palavra de sabedoria ou o dom da palavra do conhecimento. O dom de discernimento de espíritos é mais fácil, é mais consensual. Mas esses 2 primeiros dons, eles são difíceis de se definir, né? Mas uma definição que é trazida aqui na lição é de que esse dom refere-se a uma capacitação divina e sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis, né? Então, o que seria, na prática, o dom da palavra da sabedoria? Eu vou ler também a definição aqui da nossa declaração de fé, da declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim: o dom da sabedoria é um recurso extraordinário
proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Então é um dom que está dentro da categoria de dons extraordinários e não dons ordinários, né? Aonde manifesta-se uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de alguém, né, de algum crente que possui esse dom, para trazer soluções para problemas difíceis e complexos. Então, a nossa declaração de fé continua definindo, dizendo que é a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades cuja solução está fora do seu alcance no dia a dia da igreja. Eu quero ler mais uma outra definição aqui, do teólogo pentecostal também, Donald Stamps, que foi o teólogo comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, depois de muito tempo. Estou aqui matando saudade da minha Bíblia de Estudo Pentecostal, a primeira Bíblia de estudo que eu tive, e olha o que ele diz sobre o dom da palavra da sabedoria. Trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa traz uma mensagem vocalizada por meio da capacitação do Espírito. É uma sabedoria que é manifestada através desse dom naquele ato, naquele momento específico em que exige uma solução de algum problema, de alguma circunstância, que exige ali a manifestação especial e sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra e pela oração. Ou seja, não é a manifestação daquela sabedoria adquirida no dia a dia, conforme você vai estudando e lendo a palavra. É uma manifestação de uma palavra de sabedoria extraordinária, extraordinária, onde somente o Espírito Santo poderia trazer ali uma palavra, ou capacitar o crente a trazer uma palavra de sabedoria para solucionar determinados problemas. Bom, falando sobre a manifestação desse dom, ou trazendo exemplos bíblicos desse dom, da manifestação do dom da palavra de sabedoria, nós poderíamos aqui mencionar aquele evento em Atos, capítulo de número 6, aonde Lucas deixa registrado que estava tendo uma certa confusão na igreja primitiva ali, na igreja nascente, com relação à distribuição dos alimentos, da assistência que era feita às viúvas, porque as viúvas helenistas, provavelmente judeus de fala grega, estavam sendo deixadas de lado, enquanto que as viúvas de fala hebraica estavam tendo prioridade neste trabalho. Então, aí surge a ideia, alguém recebe ali a ideia, e dá uma palavra de sabedoria, trazendo a ideia de instituir diáconos, os 7 diáconos ali, para a igreja primitiva, para que eles pudessem se ater a esse ministério da distribuição, enquanto que os apóstolos, eles ficariam ali responsáveis pela palavra, pelo ensino, pela doutrinação daqueles discípulos. Então, aquele problema que surgiu na igreja primitiva, ele foi solucionado através de uma palavra de sabedoria, trazendo aqui então trazendo a solução
para a instituição diaconal, certo? Também poderíamos citar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, aonde neste capítulo nós temos ali o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã, né, aonde também estava tendo um certo problema, porque gentios estavam se convertendo ao Senhor. E aí então surge ali uma demanda. Muitos judeus cristãos estavam, os de Jerusalém, estavam reclamando com relação à prática dos gentios, aos costumes gentílicos. E criou-se ali, então, uma certa discussão sobre se os gentios deveriam observar as práticas das leis mosaicas, né, das leis judaicas, ou não. E aí, então, vem Tiago, e traz uma palavra para solucionar esse problema com relação aos gentios que estavam se convertendo ao Senhor. Então são situações que demandaram, né, uma capacitação extraordinária do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas da igreja para que trouxesse a melhor solução possível para esses problemas que não eram problemas fáceis de serem resolvidos, né? Então isto é a palavra da sabedoria. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós poderíamos, por exemplo, para ilustrar aqui, aquele evento onde Salomão ele está com duas mulheres, mais uma criança só, e as duas dizendo que a criança era filho delas, né? E Salomão, então, ele dá uma palavra ali dizendo que deveria, então, cortar a criança no meio e dar a metade para uma mulher e dar a metade para a outra. Então, obviamente que a mãe da criança, a mãe verdadeira da criança, ela, pelo seu amor que ela possuía por aquela criança, ela falou, não, deixa a criança com ela, né, para salvar a criança da morte. E aí Salomão então chega à conclusão de que a criança era filho desta mulher que teve compaixão, que manifestou amor e compaixão pela vida da criança, né? Então são exemplos de manifestação de palavra da sabedoria, né? No segundo ponto aqui, nós temos a Bíblia e a palavra de sabedoria. Eu já citei aqui alguns textos, algumas passagens bíblicas, onde eu vejo a ilustração prática desses dons de palavra de sabedoria, né? No terceiro ponto, nós temos aqui uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pastoral e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, durante todo esse período de crescimento da igreja, de expansão das igrejas pentecostais no Brasil, eu não tenho dúvidas nenhuma, e já ouvi bastante histórias e relatos da manifestação do dom de palavra de sabedoria na vida de pastores, né, de pastores presidentes, de obreiros que estão diretamente associados às convenções, aos assuntos convencionais das igrejas, e ali, né, são apresentados problemas para a igreja, problemas para buscarem a solução na igreja. E então Deus, eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus tem dotado homens cheios do Espírito Santo para serem usados no dom da palavra da sabedoria para situações que demandam orientação no exercício do ministério pastoral.
né? E assim a igreja vai superando os desafios, os seus obstáculos, a igreja vai vencendo as lutas, né, que aparecem no seu dia a dia, e assim então a igreja foi crescendo e se desenvolvendo, e graças a Deus a igreja está aí firme e forte, caminhando com o auxílio do Espírito Santo através deste dom espiritual que é o dom da palavra da sabedoria. Bom, olhando no dia a dia da igreja hoje, é um dom que, confesso eu, é um dom que aparentemente é raro a sua manifestação na igreja, talvez pelo desinteresse, talvez pela falta de compreensão, né, pela falta de ensinamento, de abordagem nas nossas igrejas sobre esses dons, mas esses dons são bíblicos, eles existem e devem ser buscados por cada um de nós, né? Então, um conselho meu, busque esse dom, palavra da sabedoria, peça ao Senhor para lhe conceder este dom. E a palavra de conhecimento? Que dom é esse? O que seria palavra de conhecimento? Bom, no segundo tópico, então, nós vamos aqui definir o que é o dom da palavra do conhecimento. Bom, na lição diz que este dom, ele se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Durante as minhas pesquisas sobre a definição desse dom, sobre como se opera o dom da palavra do conhecimento, eu vi muitos comentaristas, principalmente não pentecostais, associando este dom ao dom do ensino. Eu, particularmente, eu discordo totalmente desta definição, desta interpretação, uma vez que eu entendo que o dom do ensino ele está associado diretamente ao dom ministerial do mestre. Lá em Efésios, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo fala que Jesus deu para a igreja apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para profetas, e outros para pastores e mestres. Então eu entendo assim, eu entendo que o dom da palavra do conhecimento é justamente se opera justamente na forma em que está colocada na lição, dizendo que se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, né? Eu vou ler também a definição aqui da nossa declaração de fé, né? A declaração de fé fala que a palavra do conhecimento ou da ciência diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Então, este dom, ele se manifesta de maneira pelo qual podemos saber, compreender e assim conhecer aquilo que pelo entendimento humano jamais poderíamos alcançar. Bom, este dom, eu vou ler também a definição aqui de Donald Stamps. Donald Stamps, o que ele diz na sua Bíblia de Estudo Pentecostal sobre a palavra do conhecimento. Olha só, eu já li aqui a definição da lição, a definição da declaração de fé das Assembleias de Deus, e agora a definição da Bíblia de Estudo Pentecostal de Donald Stamps diz assim: trata-se de uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, este dom tem estreito relacionamento com o de profecia. Irmãos, o dom de palavra de conhecimento, lendo essas três definições aqui, eu chego à conclusão, e eu concordo com essas definições, e eu chego à conclusão de que o dom da palavra de conhecimento é muito comum no nosso meio, mas nós conhecemos popularmente por outro nome. O dom da revelação. O dom de revelação. Já viu pessoas falar, o fulano de tal é muito usado na revelação.
E o que seria essa revelação? Que dom é esse? É justamente o dom da palavra do conhecimento. Né? Na definição de Donald Stamps aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele disse que é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para conhecer fatos sobre pessoas, circunstâncias, né? Ou até mesmo das escrituras sagradas. Então, por exemplo, quantas vezes você já não viu Deus usando alguém para chegar talvez em você mesmo ou em alguém, uma outra pessoa, e citar, né, fatos ocultos, fatos que ninguém sabia talvez na igreja, citar esse fato para a pessoa e entregar posteriormente, logo em seguida, uma mensagem de Deus para aquela pessoa. Comigo já aconteceu muitas vezes isso, né? E coisa que só você, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, um exemplo meu, né? Um exemplo meu. Uma certa vez eu era novo convertido, e eu estava em um culto, num culto de jovens, se não me falha a memória, era um congresso de jovens, e o pregador, ele pregou, ministrou a palavra, e logo depois ele entregou algumas mensagens proféticas de Deus à igreja. E aí, eu estava ali sentado ao lado do púlpito. Eu era líder de jovens já naquela época, e eu estava ali falando dentro do meu coração, falando comigo, falando com Deus, mas em espírito, falando: Senhor, não me deixe sair daqui sem ouvir a sua voz diretamente. Eu já ouvi a tua palavra, mas eu gostaria que o Senhor falasse comigo diretamente. Eu preciso ouvir a sua voz. Da mesma forma que o Senhor está usando este homem para falar com pessoas, fale dessa forma comigo. E o pregador, ele entregou ali todas as mensagens para algumas pessoas, e ele entregou o microfone ao pastor da igreja. E eu me senti, sabe, era novo convertido, não tinha tanto entendimento das coisas de Deus, das escrituras sagradas, e eu me senti um pouco frustrado. E aí eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, eu queria tanto ouvir a sua voz por meio deste dom, né? E quando eu estava de cabeça baixa pensando assim, o pastor da igreja, ele já havia dado os avisos, e quando ele foi terminar o culto, antes de dar a bênção apostólica, ele chegou a fazer a oração final, e antes de dar a bênção apostólica, ele falou assim: espera aí, irmãos, antes de dar a bênção, eu preciso entregar o recado de Deus para alguém. E ele olhou para o lado, apontou para mim e falou: jovem, Deus, ele ouviu quando você falou assim, assim, assado aí nesse lugar. E Deus, então, ele tem contemplado a sua vida e tal, e foi entregando a mensagem. Então isso, na minha opinião, é uma palavra de conhecimento. Como é que ele sabia que eu, naquele momento que estava orando comigo, estava falando, né, no meu interior com Deus, como é que ele sabia que eu estava pedindo para Deus falar comigo naquele lugar? Então isso, ao meu ver, é palavra de conhecimento. Ela se aproxima muito, se assemelha muito ao dom da profecia, aonde alguém, o dom de profecia é um dom de elocução, aonde alguém, né, tomado pelo Espírito de Deus, ele entrega uma profecia, ele entrega uma mensagem para a igreja ou para indivíduos, certo? Bom, então já vimos aqui o que é a palavra de conhecimento, né? Qual é a função da palavra do conhecimento? A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno, né? A palavra de conhecimento. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que eu achei interessante do livro do autor chamado Sam Storms. Sam Storms, curiosamente, ele é um autor, ele é um teólogo reformado, mas continuista. Ele crê nos dons espirituais, ele crê no batismo no Espírito Santo, ele crê no falar em línguas estranhas, e ele escreveu um livro sobre dons espirituais. E neste dom espiritual, ele traz aqui alguns exemplos sobre
palavra de conhecimento. Por exemplo, ele cita aqui sobre uma certa feita, quando Charles Spurgeon estava pregando para o seu auditório, e de repente ele parou a sua mensagem, e ele olhou para um jovem que estava lá entre os ouvintes e falou: jovem, as luvas que você está vestindo não foram pagas, você as furtou de seu empregador. E depois voltou a pregar. Após o término do culto, este jovem foi procurar Charles Spurgeon, né, todo pálido e temeroso, e ele confessou realmente que aquelas luvas elas foram furtadas de seu empregador. Ele se arrependeu e prometeu que nunca mais iria fazer isso, né? De novo. Então, são exemplos, né? Ou um outro exemplo, ele conta alguns outros exemplos aqui também, né? Como, por exemplo, ele conta a história também de um jovem que procurou, que estava passando por situações difíceis na sua vida, né? E de repente procurou o pastor, e o pastor, né, durante a sua conversa com ele ali, recebeu uma palavra de conhecimento, citando até mesmo o nome de uma pessoa. Olhou para esse jovem e falou assim: olha, o nome fulano de tal, o nome de uma moça, né, o nome fulano de tal, você conhece essa pessoa? E era a namorada do rapaz com quem, a moça com quem ele estava se relacionando. E essa moça, ela praticava o ocultismo, né? E esse rapaz estava tendo fortes dores de cabeça, estava com vários problemas. E aí, de repente, na conversa vai, conversa vem, Deus revela um outro nome para este jovem e fala: e fulano de tal, agora o nome de um rapaz, né? E aí, e esta pessoa você conhece? E aquele rapaz fala: sim, este é meu amigo, né? Que nós estamos orando junto e tal. E aí Deus fala para ele que é este rapaz que vai ajudar ele a superar todos aqueles problemas, né? Aquela turbulência que ele estava enfrentando naquele momento. Então, isto é a manifestação do dom da palavra de conhecimento. Somente por meio da ação sobrenatural de Deus é que essas coisas poderiam serem reveladas, né? Essas palavras de conhecimento de circunstâncias ocultas poderiam ser reveladas sem que essas pessoas nunca se viram antes, né? Bom, e no terceiro ponto aqui, do segundo tópico, nós temos aqui exemplos bíblicos da palavra de conhecimento. É citado o exemplo do profeta Eliseu, né, quando o rei da Síria queria invadir a nação de Israel. E aí então Deus, ele usava o profeta Eliseu, Deus revelava ao profeta, né, sobre as estratégias, sobre os lugares que o rei da Síria com o seu exército estaria, né, ali esperando o exército de Israel para destruí-los. Então, nós temos aqui um exemplo no Antigo Testamento. E por que não citar também um exemplo no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o evento de Ananias e Safira, né? Quando Ananias ele vai lá e vende uma propriedade, um terreno, traz parte do dinheiro aos pés dos apóstolos, mas ele diz que ele está entregando todo o dinheiro, né? Então o Deus, por meio do Espírito Santo, dá uma palavra de conhecimento ao apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro ele fala, né, que ali o Ananias ele mentiu para o Espírito Santo. Como é que Pedro sabia que ali não estava todo o dinheiro da venda, né? Palavra de conhecimento. E isso se repetiu com a mulher de Ananias, a Safira, também da mesma forma, certo? Então, o dom da palavra da ciência, ele não deve servir para propósitos triviais, né?
como, por exemplo, saber da vida dos outros, né? Conhecer o problema dos outros ou das igrejas. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, é um dom que existe e que nós devemos buscar também, porque isto é uma bênção para a igreja do Senhor. Bom, e para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos aqui no terceiro tópico, que fala do dom de discernir espíritos, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Bom, nós como pentecostais que somos, nós estamos, ou pelo menos deveríamos estar, bastante acostumados com a manifestação de milagres, sinais e maravilhas no meio da igreja. Essa é uma promessa de Jesus em Marcos capítulo 16, que os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Então, os sinais devem, ou pelo menos deveriam ser normais na vida da igreja, né? Daquela igreja que é pentecostal, daquela igreja que busca a manifestação dos dons espirituais. Porém, há um problema muito grande, que é o engano no meio da igreja. Eu quero já contar aqui uma experiência que eu vivi, que eu vi com os meus olhos. Uma certa vez eu estava numa vigília, numa determinada cidade, e nessa vigília, que acontecia uma vez por mês, tinha lá muitos crentes, né, que gostam de movimentar o corpo durante ali o calor do culto, enquanto alguém está louvando, coisas assim. E eu vi nessa vigília muitas pessoas, durante a parte dos louvores do culto, muitas pessoas falando em línguas estranhas, né, fazendo aquelas gesticulações que é normal no meio pentecostal, né, pessoas, uma indo aos ouvidos da outra, certamente entregando profecias, né, não dava para ouvir, mas provavelmente uma profetizando para a outra. E eu fiquei observando tudo aquilo, obviamente que eu prestando o meu culto a Deus. E aí, de repente, um pastor, ele foi lhe dada a oportunidade, todos os meses ele ia nessa vigília também, um pastor muito conhecido no Brasil, no meio pentecostal. E de repente ele leu um texto bíblico, ele fez uma breve exposição do texto bíblico, e ele falou assim: olha, Deus vai fazer um negócio aqui, agora. Deus me mostrou, Deus falou comigo e Deus me mostrou que tem muita gente precisando de libertação. E ele fez uma oração e de repente ele deu um grito no microfone e muita gente, muitos daqueles que estavam falando em línguas e profetizando lá na frente, caíram possessos de demônios. E aí, né, vem aquela pergunta: crente pode ficar endemoniado? Olha, irmãos, é um tema polêmico. Eu entendo que o crente fiel e verdadeiro, ele não fica endemoniado, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Quem habita nele? Quem está nele? Ou o Espírito Santo ou os demônios, né? Não dá para dividir a mesma casa. Então, o dom de discernimento de espíritos, ele é muito importante no nosso meio pentecostal, justamente por estarmos acostumados com manifestações de sinais, milagres, prodígios, maravilhas, né? Vamos pensar aí, por exemplo, em alguém entregando uma profecia na igreja, e aí
fica aquela questão, uma pessoa que nunca, que ninguém, nenhum dos irmãos conhece, né? Pela primeira vez ela entra na igreja e já se levanta para profetizar, e aí surge aquela dúvida, será que essa mensagem realmente veio de Deus ou não? Então, o dom de discernir espíritos, ele é um dom necessário para a igreja justamente por causa de algumas manifestações que não são, que parecem ser, mas não são de Deus. Elas precisam ser reveladas, né? Stanley Orton, o teólogo pentecostal que já citei aqui, ele afirma que este dom, ele envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, né? Então, é muito importante a manifestação desses dons, desse dom na igreja de hoje, porque nós temos visto muitos enganos, muitos abusos, né, muita coisa no nosso meio, e o dom de discernir espírito, ele é essencial. Bom, aqui no segundo ponto, o comentarista, inclusive, ele traz um assunto sobre as fontes das manifestações espirituais. Ele diz assim, olha, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou seja, da carne, né, na expressão popular. Pode ser de Deus, pode ser da carne, ou ainda de origem maligna. Quando alguém está profetizando, existem essas três possibilidades, né? Se existem essas três possibilidades, peraí, então vamos proibir profetizar na igreja? Não, de maneira nenhuma, a Bíblia não proíbe. O apóstolo Paulo, inclusive, ele incentiva os irmãos a buscarem o dom de profecia, né? Então, se não é para proibir, o que devemos fazer aqui? Aí entra a importância do dom de discernimento do Espírito, né? Aqui o dom de discernir os Espíritos tem um papel essencial para preservar a saúde espiritual da congregação. Então veja como é importante, irmãos, a manifestação de dom de discernir espírito. Quantas vezes você já não viu, se você que está me assistindo é pentecostal, congrega numa igreja pentecostal, certamente você já viu alguma coisa, né, alguma manifestação que dizia ser de Deus na igreja e que provou não ser, como por exemplo uma falsa profecia, uma profecia falsa entregue na igreja, né? Nós temos visto aí na prática muitos lares, né, recebendo confusão, sendo até mesmo destruídos por causa de manifestações ou carnais ou diabólicas, se passando por profecia ou por manifestação do Espírito Santo de Deus. Até porque o diabo, se tem uma coisa que ele busca fazer é imitar a Deus. Você lembra lá de Moisés quando ele foi estar diante de Faraó e de repente Moisés ele joga a sua vara no chão e a sua vara se transforma em serpente. Os magos de Faraó fazem a mesma coisa, a vara deles também se transformam em serpentes. Todavia, né, a vara de Moisés, ela engole a vara dos magos, provando que Deus é maior, Deus é poderoso, né? Que o poder, na verdade, Deus é todo poderoso. O diabo tem poder, o diabo e seus demônios têm poder, mas Deus, ele é todo poderoso, ele tem todo o poder, ele é onipotente, né? Glórias a Deus por isso. Então, é muito importante, irmãos, a gente aprender a buscar esses dons de discernimento de espírito, porque é um dom extremamente necessário para a igreja de hoje. E aqui eu quero então fechar a aula na conclusão dizendo que a igreja de Deus necessita dos dons de revelação para discernir o certo e o errado, entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos, e que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas
do maligno. Então, irmãos, o propósito geral de todos os dons é o quê? É a edificação da igreja. Estudamos isso nas primeiras 2 lições, né? Edificação da igreja. Então, não é diferente, irmãos, se é para edificar, se é para crescimento, se é para abençoar a igreja, então esses dons revelacionais, os dons de revelação, que são a palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento do Espírito ou dos Espíritos, são necessários para a igreja atuais. Estão disponíveis para a igreja. Então você que está me assistindo, busque esses dons, peça a Deus, né? Peça a Deus para que você seja um instrumento de Deus na igreja, seja um canal de bênçãos na igreja por meio dos dons. Não estou dizendo que você só pode ser uma bênção para a sua igreja ou para a igreja do Senhor se você possuir esses dons. Não, de maneira nenhuma. Mas para que você seja instrumento de Deus por meio desses dons na igreja, eu aconselho você a pedir, a buscar esses dons para a glória do nome do Senhor. Amém? Então que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.